Ninguém sabia por que o milionário nunca tirava as luvas, até o dia em que a faxineira o viu dormindo. Olá! Antes de começarmos essa história incrível, deixe seu nome e de onde você está nos assistindo aqui nos comentários. Adoraríamos conhecer vocês melhor. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte aquele botão vermelho agora. Prometo que histórias emocionantes como esta virão sempre por aqui. Agora, preparado? Então, vamos lá. Clarice Ferraz parou na entrada do escritório, seu carrinho de limpeza silencioso no carpete espesso. A luz suave da tarde entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando a figura adormecida na poltrona de couro. Bernardo Esteves, o magnata que comandava um império de tecnologia avaliado em bilhões, estava ali, vulnerável, com a cabeça inclinada para o lado e os braços relaxados sobre os apoios da cadeira. E suas mãos estavam nuas. Clarice sentiu o ar fugir dos pulmões. Não por causa da transgressão de vê-lo dormindo, embora isso já fosse incomum, mas pelo que via nas mãos dele. A pele era um mosaico de cicatrizes entrelaçadas, tecido enrugado e brilhante que se estendia dos dedos até desaparecer sob as mangas da camisa. As marcas contavam uma história de dor que ela não conseguia imaginar. Linhas irregulares que pareciam fogo solidificado na carne. Durante 3 anos, Clarice havia limpado aquele escritório no 42º andar do prédio comercial no coração de São Paulo. Durante 3 anos, ela havia visto Bernardo Esteves apenas de relance, sempre com suas luvas de couro italiano impecavelmente ajustadas. Luvas pretas no inverno, marrom escuro no verão, nunca as tirava. Nem mesmo quando assinava contratos milionários. Nem quando apertava mãos de investidores internacionais em reuniões que ela testemunhava enquanto limpava discretamente os cantos da sala. As pessoas sussurravam. Diziam que era excentricidade de rico, que era obsessão por limpeza, que era moda europeia adquirida em suas viagens constantes. A secretária executiva, Helena Pires, uma vez comentou em tom de fofoca que ele tinha dermatite. O segurança do prédio jurava que era para esconder tatuagens de uma vida anterior. Mas ninguém sabia ao certo, até aquele momento. Clarice deu um passo para trás, o coração martelando no peito. Deveria sair. Deveria deixá-lo dormir em paz com seus segredos. Mas seus pés pareciam colados ao chão, e seus olhos continuavam fixos naquelas mãos marcadas que contavam uma história silenciosa de heroísmo ou tragédia, ou ambos. Foi então que ele abriu os olhos. Clarice Ferraz tinha 42 anos quando conseguiu o emprego na Delta Core Solutions. Havia criado 2 filhos sozinha depois que o marido a abandonou por uma mulher mais jovem em Curitiba, sua cidade natal. Os meninos agora estavam na universidade, Lucas estudando engenharia e Pedro medicina, e cada real que ela ganhava era cuidadosamente dividido entre as mensalidades, o aluguel do apartamento modesto no bairro do Jabaquara e as contas básicas. O emprego na empresa de limpeza Brilho Total havia sido sua salvação. Trabalhar no turno da tarde e noite significava salários melhores. E limpar escritórios de empresas do porte da Delta Core significava estabilidade. Ela havia passado por uma seleção rigorosa. Verificação de antecedentes, referências, até uma entrevista com a gerente de recursos humanos da própria Delta Core. Aparentemente, o dono da empresa era extremamente particular sobre quem tinha acesso ao seu espaço. Bernardo Esteves. O nome era pronunciado com reverência pelos funcionários. Aos 38 anos, ele havia transformado uma startup de software em uma das empresas mais valiosas da América Latina. Seus programas de gestão empresarial eram usados por corporações em 70 países. Ele dava palestras em Oslo, fechava negócios em Amsterdã, abria escritórios em Buenos Aires. Forbes o listava entre os empresários mais influentes com menos de 40 anos. Mas Clarice pouco sabia sobre o mundo dos negócios.
Para ela, Bernardo Esteves era apenas o homem silencioso que trabalhava até tarde, que nunca deixava bagunça, que sempre dizia boa noite quando cruzava com ela nos corredores, sua voz educada, mas distante, e que sempre, sempre usava luvas. No primeiro dia, Clarice achou estranho. No segundo, curioso. Na primeira semana, ela já havia notado que ele nunca as tirava. Mesmo quando todos os outros funcionários já haviam ido embora, quando era apenas ele e seu computador, as luvas permaneciam. Não pergunte, aconselhou Marina, a supervisora da equipe de limpeza, uma mulher robusta de 50 anos que trabalhava ali há uma década. Gente rica tem suas manias. A gente limpa, recebe no final do mês e vai para casa. Simples assim. Mas Clarice era observadora por natureza. Criada na periferia de Curitiba, havia aprendido desde cedo a ler pessoas, a perceber detalhes, a entender o não dito. E havia algo nas luvas de Bernardo Esteves que ia além de mania ou excentricidade. Havia algo deliberado, quase defensivo, na forma como ele sempre garantia que estivessem no lugar. Ela lembrava de uma vez, 6 meses depois de começar a trabalhar ali, quando o surpreendeu ajustando a luva esquerda na copa privativa adjacente ao escritório. Ele havia se assustado com sua presença, um reflexo rápido de tensão antes de recompor a expressão tranquila. Perdão, não sabia que já estava aqui. Ele havia dito a voz controlada, mas com uma fissura quase imperceptível de algo. Constrangimento? Medo? Que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Sem problema, Sr. Esteves. Só vim recolher o lixo. Ela respondeu, mantendo os olhos baixos como sempre fazia, respeitando a distância invisível que separava seus mundos. Mas naquela fração de segundo, ela havia visto. Uma brecha entre a manga da camisa e a luva, uma pequena janela de pele estranha, diferente, marcada. E então ele puxou a manga para baixo e ajustou a luva, e o momento passou. Clarice nunca comentou. Não era da sua conta. Ela tinha filhos para criar, contas para pagar, uma vida para tocar. As excentricidades de bilionários não faziam parte da sua realidade. Até aquela tarde de quinta-feira, 3 anos depois, quando tudo mudou. Bernardo Esteves nasceu em uma família de classe média em Florianópolis. Seu pai, Augusto, era professor de matemática. Sua mãe, Berenice, trabalhava como enfermeira no hospital público. Eles não tinham muito, mas tinham o suficiente. Uma casa modesta, comida na mesa, amor nas conversas à noite. Bernardo era brilhante. Aos 8 anos, já programava computadores básicos que o pai trazia da escola. Aos 15, havia criado seu primeiro software de gestão financeira pessoal. Aos 18, ganhou uma bolsa integral para estudar ciência da computação na Universidade de São Paulo. A vida parecia um caminho reto rumo ao sucesso. E então veio o incêndio. Bernardo tinha 23 anos e estava terminando o mestrado quando decidiu fazer trabalho voluntário em um orfanato na zona leste de São Paulo. O Lar Esperança abrigava 40 crianças entre 3 e 16 anos, a maioria vítimas de abandono ou violência doméstica. Bernardo ia lá 2 vezes por semana ensinar informática básica, levando laptops doados e paciência infinita. Era uma tarde de julho, o ar seco típico do inverno paulistano. Bernardo estava na sala de informática com 12 crianças quando ouviram os gritos. Fumaça começou a entrar por baixo da porta. O sistema elétrico antigo do prédio havia entrado em curto-circuito na cozinha, e as chamas se espalhavam rapidamente pela estrutura de madeira envelhecida. O pânico foi instantâneo. Crianças chorando, correndo, desorientadas pela fumaça. Bernardo tentou abrir a porta principal da sala, mas ela havia emperrado com o calor, a madeira expandindo no batente. As chamas já bloqueavam o corredor. A única saída era a janela. Mas a janela tinha grades de ferro, soldadas por dentro como medida de segurança. Bernardo não pensou.
Não calculou probabilidades ou avaliou riscos como faria mais tarde em suas decisões empresariais. Ele simplesmente agiu. Pegou a cadeira de metal mais pesada e começou a bater nas grades. Uma vez, duas vezes. A estrutura velha começou a ceder. Mais forte, mais rápido. O metal aquecido queimava através da manga da camisa, marcando a pele. Mas ele não parou. As grades cederam. Ele começou a passar as crianças pela janela para as pessoas que haviam se reunido do lado de fora. Uma por uma. A pequena Júlia, de 5 anos. O Rafael, de 8. A Mariana, de 10. Seus nomes queimavam em sua mente tanto quanto o fogo queimava sua pele. A fumaça engrossava. O oxigênio rareava. Suas mãos estavam em carne viva, bolhas se formando, pele se desprendendo. Mas ainda havia crianças. Ainda havia o pequeno Gustavo, de 6 anos, congelado de medo no canto. Ainda havia a Ana Clara, de 9, chorando pela amiga que tropeçara. Bernardo foi buscá-las. Segurou suas mãos pequenas com as suas devastadas. Guiou-as através da fumaça até a janela. Empurrou-as para fora, para a segurança, para a vida. Quando finalmente saiu, foi o último. Seus braços estavam destruídos dos dedos até os cotovelos. Queimaduras de 2º e 3º grau que os médicos disseram ser milagre, não terem atingido os tendões de forma irreparável. 6 meses de cirurgias, 8 meses de fisioterapia, 2 anos até recuperar a mobilidade completa. Mas as cicatrizes permaneceram. Marcas permanentes de um momento em que ele escolheu a vida de outros sobre sua própria integridade física. Os jornais o chamaram de herói, deram prêmios, ofereceram entrevistas, mas Bernardo recusou tudo. Não porque fosse modesto, mas porque cada vez que olhava para suas mãos, via os rostos das crianças, via o medo delas. Via a escolha impossível que quase não conseguiu fazer a tempo. Via a sorte cega que permitiu que todas sobrevivessem, mas que poderia ter sido diferente se ele tivesse hesitado 1 segundo a mais. As luvas começaram como necessidade médica, proteger a pele sensível ainda em processo de cicatrização. Mas permaneceram como escudo emocional. Cada vez que alguém via suas mãos, vinham as perguntas. A compaixão, o olhar de pena ou admiração. E ele não queria ser definido por aquele momento. Não queria ser o herói do incêndio. Não queria que cada interação profissional fosse tingida pela história de suas cicatrizes. Então ele simplesmente cobriu e construiu sua vida em cima do silêncio. Bernardo e Clarice se encararam por longos segundos no escritório silencioso. Ela com as mãos apertando o cabo do carrinho de limpeza. Ele com as mãos marcadas ainda expostas sobre os braços da poltrona, como se movê-las fosse admitir a vulnerabilidade. Eu sinto muito, Clarice finalmente murmurou, sua voz baixa. Eu não queria, estava apenas... A porta estava aberta e eu... Bernardo se levantou lentamente. Um movimento deliberado que parecia custar mais do que deveria. Ele olhou para suas próprias mãos como se as visse pela primeira vez, ou talvez como se as visse através dos olhos dela. Então, em vez de escondê-las imediatamente como o instinto gritava para fazer, ele as manteve à vista. Quanto tempo você está aí? Sua voz era calma, mas Clarice podia ouvir a tensão nas bordas. Eu acabei de chegar. Eu vi que o senhor estava dormindo e ia sair, mas então eu... Ela engoliu em seco. Vi suas mãos. Silêncio. O tipo de silêncio pesado que precede confissões ou confrontos. O som distante do trânsito de São Paulo, 42 andares abaixo, era a única coisa preenchendo o espaço entre eles. 3 anos, Bernardo disse finalmente, mais para si mesmo do que para ela. 3 anos você trabalha aqui e esta é a primeira vez que me vê sem... Eu não vou contar a ninguém! Clarice interrompeu rapidamente seu instinto de sobrevivência, a fazendo garantir que não seria demitida. Não é da minha conta, eu... Você não precisa se desculpar.
Ele caminhou até a janela, de costas para ela, e Clarice se perguntou se deveria sair. Mas algo na postura dele, os ombros ligeiramente caídos, a forma como ele colocou uma mão no vidro frio, a fez ficar. Eu estava no orfanato, ele começou, sua voz tão baixa que ela teve que se aproximar alguns passos para ouvir. Lar Esperança. Você pode ter lido sobre isso nos jornais há uns 15 anos atrás. Houve um incêndio. Clarice buscou na memória. 15 anos era muito tempo, e naquela época ela estava ocupada cuidando de 2 meninos pequenos sozinha. Mas havia uma vaga lembrança de notícias de um jovem que salvou crianças. O rapaz que salvou as crianças. Ela sussurrou. Era você. Bernardo se virou para encará-la. E pela primeira vez, desde que começou a trabalhar ali, Clarice realmente olhou para ele. Não como o chefe distante e inalcançável, mas como um homem. Ele tinha olhos cor de mel que carregavam um cansaço que não vinha de noites mal dormidas, mas de anos carregando memórias pesadas. Tinha uma cicatriz pequena na têmpora esquerda que ela nunca havia notado. E tinha mãos que contavam uma história de sacrifício que ele passara 15 anos tentando esconder. Eu não salvei ninguém, ele disse, sua voz rouca. Eu fiz o que qualquer pessoa teria feito. Nem todo mundo teria feito. Clarice respondeu com uma convicção surpreendente. Eu criei 2 meninos sozinha. Eu sei o que é ter medo. E eu sei que quando o medo bate, a maioria das pessoas paralisa ou corre. Salvar outras pessoas quando você mesmo está em perigo. Isso não é qualquer um. Bernardo fechou os olhos brevemente, e quando os abriu, havia algo diferente neles. Algo mais suave, mais humano. Por que você as esconde? Clarice perguntou, gesticulando vagamente para as mãos dele. Não tem nada de errado. Porque eu não quero ser o cara das mãos queimadas. Ele interrompeu, mais emoção vazando em sua voz do que ele provavelmente pretendia. Não quero que cada reunião, cada negociação, cada conversa comece com essa história. Não quero ver pena nos olhos das pessoas. Não quero que me definam por aquele dia. Clarice entendeu. Ela entendia sobre esconder partes de si mesma, sobre apresentar uma versão editada para o mundo, sobre proteger as feridas que as pessoas não podiam ver. Então, o que você quer que as pessoas te vejam? Ela perguntou suavemente. Bernardo pareceu genuinamente considerar a pergunta, como se ninguém a tivesse feito antes. Eu quero que vejam o que eu construí, o que eu criei. Quero que vejam o empresário, o inovador. Não o cara que teve sorte de sobreviver a um incêndio. Mas você é ambos, Clarice disse. E honestamente, Sr. Esteves, esconder parte de quem você é não apaga, só torna mais pesado carregar. Ele olhou para ela então, realmente olhou. E Clarice viu o momento em que a barreira entre patrão e funcionária começou a rachar. Não desmoronar, ainda não, mas rachar. O suficiente para deixar a luz passar. Depois daquela tarde, algo mudou. Sutil o suficiente para que ninguém mais notasse, mas profundo o suficiente para alterar a dinâmica silenciosa entre Bernardo e Clarice. Ele começou a trabalhar mais tarde nas noites em que ela limpava. Não sempre, mas frequentemente o suficiente para que ela soubesse que não era coincidência. Às vezes, ele simplesmente acenava quando ela passava com o carrinho. Outras vezes, ele comentava sobre o clima ou perguntava como havia sido o dia dela. Pequenas coisas, insignificantes para qualquer observador externo, mas para 2 pessoas que haviam passado 3 anos existindo no mesmo espaço sem realmente se verem, eram pontes sendo construídas sobre um abismo de diferenças sociais. Uma noite, 2 semanas após a descoberta, Clarice estava limpando a pequena copa quando Bernardo entrou para fazer café. Ele não estava usando as luvas, simplesmente entrou, encheu a cafeteira e se apoiou no balcão enquanto a máquina trabalhava. Meus filhos estão estudando,
Clarice disse de repente, surpresa com sua própria coragem de iniciar uma conversa. O mais velho, Lucas, quer ser engenheiro civil. O mais novo, Pedro, está na medicina. Bernardo sorriu, uma expressão genuína que transformou seu rosto usualmente sério. Você deve estar orgulhosa. Estou, ela admitiu, polindo o balcão já limpo apenas para ter algo para fazer com as mãos. É difícil, sabe? 2 mensalidades de universidade particular com o salário que eu ganho. Mas eles conseguiram bolsas parciais e eu faço uns bicos aos finais de semana. Você trabalha aqui 5 vezes por semana e ainda faz bicos? Bernardo franziu a testa, genuinamente surpreso. Clarice riu, um som sem humor. É a vida, Sr. Esteves. A gente faz o que precisa fazer. Ele ficou quieto por um momento, aquele olhar pensativo que ela estava começando a reconhecer. As crianças que eu ajudei a salvar, ele disse finalmente. Muitas delas eram como seus filhos. Vinham de famílias que desmoronaram, mães que trabalhavam 3 empregos, pais que nunca estavam presentes. Mas elas tinham sonhos, tinham potencial, só precisavam de uma chance. O que aconteceu com elas? Clarice perguntou, genuinamente curiosa. Eu não sei de todas, ele admitiu. Depois do incêndio, eu me afastei. Foi difícil, mas algumas eu acompanho. A Júlia, a menina pequenininha que saiu primeiro, está se formando em pedagogia em uma universidade federal em Porto Alegre. O Rafael virou músico. Toca em uma banda que está começando a fazer sucesso. A Mariana... Ele pausou, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. A Mariana está no 3º ano de engenharia de software. Ela me manda e-mails de vez em quando, pedindo conselhos sobre código. Você manteve contato? Clarice observou suavemente. Não tanto quanto deveria, mas o suficiente para saber que eles estão bem. Que aquele dia, ele olhou para suas próprias mãos, virando-as lentamente na luz fluorescente da copa. Que aquele dia valeu a pena. Sempre valeu, Clarice disse com firmeza, mesmo nos dias em que parece que não. Eles ficaram em silêncio confortável, enquanto o café terminava de passar. Quando Bernardo encheu sua xícara e se virou para sair, ele parou na porta. Clarice... Você pode me chamar de Bernardo. Sr. Esteves me faz sentir como meu pai. Ela piscou surpresa, depois assentiu lentamente. Bernardo, então. E assim, tijolo por tijolo, conversa por conversa, eles construíram algo novo. Não amizade. Não ainda, talvez nunca completamente, dado o abismo entre suas realidades. Mas entendimento. Respeito mútuo. A rara e preciosa coisa que surge quando 2 pessoas realmente se veem além das máscaras sociais. Nem tudo eram conversas tranquilas na copa. Havia noites em que Bernardo chegava ao escritório com uma tensão visível nos ombros, as luvas puxadas com mais firmeza que o usual. Havia dias em que Clarice o via através da porta entreaberta, mãos sem luvas, tremendo levemente enquanto ele assinava papéis. Uma expressão distante no rosto que sugeria que ele estava em outro lugar, outro tempo. Foi em uma dessas noites que Clarice entendeu. As cicatrizes físicas eram apenas parte da história. As emocionais corriam mais fundo. Ela estava limpando a sala de reuniões adjacente ao escritório quando ouviu o barulho. Algo caindo, um palavrão abafado. Quando ela foi verificar, encontrou Bernardo no chão, cercado de papéis espalhados, a respiração acelerada e irregular. Ei! Ela disse suavemente, entrando devagar como se aproximasse de um animal assustado. O que aconteceu? Nada! Ele respondeu rápido demais, já tentando juntar os papéis com mãos que tremiam visivelmente. Só derrubei uns documentos. Mas Clarice viu o laptop aberto na mesa, a tela congelada em uma notícia antiga.
Aniversário de 15 anos do incêndio do Lar Esperança, dizia a manchete, e abaixo, fotos do prédio em chamas, da multidão reunida e de um jovem Bernardo sendo carregado em uma maca, braços enfaixados, rosto coberto de fuligem. Ah, ela disse suavemente, entendendo imediatamente. Eu estava fazendo pesquisa para um projeto de caridade. Ele explicou rapidamente, ainda no chão, ainda juntando papéis que não precisavam ser juntados. E eu me deparei com isso e... é estúpido. 15 anos já. Eu deveria ter superado. Trauma não tem prazo de validade, Clarice disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Ela se abaixou, começando a ajudá-lo com os papéis. Meu ex-marido me deixou há 8 anos. Eu ainda sonho às vezes com aquele dia. Ainda sinto o coração apertar quando vejo um casal feliz. Ainda tenho que me lembrar que eu sou o suficiente, que eu fiz o melhor que pude. Bernardo parou de juntar os papéis e olhou para ela. Ele era idiota. Ela riu, surpresa. O quê? Seu ex-marido. Qualquer homem que deixa uma mulher que cria 2 filhos sozinha, que trabalha 3 empregos, que tem a força que você tem, é um idiota completo. Clarice sentiu os olhos arderem, mas piscou as lágrimas de volta. Obrigada. E quem quer que tenha feito você se sentir que precisa esconder suas cicatrizes, também estava errado. Não foi uma pessoa. Bernardo disse calmamente, finalmente parando de fingir que estava ocupado com os papéis. Ele se sentou no chão, costas apoiadas na parede, e Clarice fez o mesmo. Foi todo mundo. Os jornalistas que queriam transformar isso em uma história de superação. Os investidores que começaram a me tratar diferente depois que souberam. A mulher que eu estava namorando na época que começou a me olhar com pena toda vez que tirava as luvas. Foi mais fácil simplesmente parar de mostrar. Mas você ainda sente, Clarice observou. Esconder não apaga. Eu sei, ele admitiu. Mas é como você com seu ex. Você sabe que ele estava errado, mas isso não impede o coração de apertar às vezes, não é? Não, ela concordou. Não impede. Eles ficaram sentados ali no chão do escritório executivo. 2 pessoas de mundos completamente diferentes, unidos pelo entendimento silencioso de que cicatrizes, visíveis ou não, nunca desaparecem completamente. Você apenas aprende a viver com elas. Você já voltou? Clarice perguntou suavemente. Ao orfanato? Não existe mais, Bernardo respondeu. Depois do incêndio, eles o reconstruíram em outro lugar. Estrutura nova, normas de segurança atualizadas. Eu doei dinheiro anonimamente para a construção, mas nunca fui pessoalmente. Ele pausou. Eu não sei se consigo encarar aquele lugar de novo. Talvez você não precise encarar o lugar, Clarice sugeriu. Talvez precise encarar a memória, parar de correr dela. Bernardo olhou para ela com algo que beirava a admiração. Quando você ficou tão sábia? Quando tive que criar 2 meninos sozinha, enquanto trabalhava 3 empregos? Ela respondeu com um sorriso triste. Você aprende rápido ou afunda? O momento decisivo veio 3 meses depois, durante a conferência anual da Delta Core Solutions, em um hotel 5 estrelas em São Paulo. Era o evento do ano, com investidores de todos os continentes, jornalistas especializados em tecnologia e os principais clientes da empresa reunidos em um salão de convenções decorado com elegância minimalista. Bernardo estava no palco, luvas pretas impecáveis, apresentando o novo software de gestão que revolucionaria a indústria. Clarice não deveria estar ali. A equipe de limpeza só entraria depois que todos fossem embora. Mas Marina havia ficado doente de última hora, e Clarice foi chamada para cobrir o turno mais cedo. Ela estava nos bastidores, invisível como sempre eram os trabalhadores da limpeza, quando viu a criança. Um menino de talvez 6 anos, claramente filho de algum executivo importante que não encontrou babá,
havia se separado dos pais e estava explorando os corredores do hotel. Ele acabou nos bastidores, curioso com os equipamentos de som e iluminação. Clarice ia intervir quando viu o que ele estava fazendo, mexendo em um conjunto de cabos de alta voltagem que alimentavam o sistema de som do palco. "Não!" Ela gritou, correndo em direção a ele. O menino se assustou e tropeçou para trás, puxando os cabos. Houve um clarão cegante, faíscas voando. O sistema de som explodiu em feedback ensurdecedor antes de morrer completamente, e o menino caiu, chorando, assustado, mas ileso. O caos foi instantâneo, o auditório em alvoroço, seguranças correndo, pais freneticamente procurando pelo filho, e Bernardo no palco, microfone morto olhando para os bastidores onde a confusão havia começado. Ele não pensou. Assim como não havia pensado 15 anos atrás, ele simplesmente agiu, desceu do palco, atravessou a cortina para os bastidores e foi direto até onde Clarice estava ajoelhada ao lado do menino, assustado, verificando se ele estava machucado. Os pais chegaram segundos depois, aflitos, agradecidos, levando o filho embora com promessas de uma conversa séria sobre não mexer em coisas que não deve. Foi só então que Bernardo percebeu. Na pressa de sair do palco, de chegar até o menino, de certificar-se de que todos estavam bem, ele havia tirado as luvas. As havia deixado no púlpito do palco, pequenas peças de couro preto esquecidas em sua urgência. E suas mãos nuas estavam completamente visíveis à luz forte dos bastidores, com câmeras de segurança gravando, com funcionários olhando, com repórteres começando a se reunir para entender o que havia causado a interrupção da apresentação mais importante do ano. Clarice viu a percepção bater nele, viu seus olhos se arregalarem levemente, viu a forma como ele instintivamente começou a esconder as mãos atrás das costas. E então ela fez algo que surpreendeu ambos. Ela pegou suas mãos nas dela. "Está tudo bem", ela disse baixinho, mas com firmeza. "Deixa eles verem, deixa eles saberem." "Clarice", ele começou, mas ela apertou suas mãos. Aquelas mãos marcadas, corajosas, humanas. 15 anos você escondeu, ela disse. 15 anos você deixou que isso definisse você em silêncio. Talvez esteja na hora de definir você de outra forma. Bernardo olhou para as mãos deles entrelaçadas, para as cicatrizes à vista de todos, para os olhares curiosos começando a se formar ao redor. E então, lentamente, ele assentiu. Eles voltaram juntos para o palão principal. Os técnicos já estavam trabalhando no sistema de som, mas levaria tempo. Bernardo caminhou até o palco, mãos expostas, e um silêncio gradual tomou conta do auditório enquanto as pessoas notavam. Sem microfone, sua voz, projetada treinada, encheu o salão. "Peço desculpas pela interrupção. Houve um pequeno acidente nos bastidores, mas felizmente ninguém se feriu." Ele fez uma pausa, olhando para suas próprias mãos e então para a audiência. "Enquanto nossos técnicos trabalham no áudio, talvez seja um bom momento para eu compartilhar algo que poucos aqui sabem." Clarice assistiu dos bastidores, coração acelerado, enquanto Bernardo finalmente contava sua história. Não todos os detalhes, aqueles eram dele para guardar, mas o suficiente. O incêndio, as crianças, a escolha impossível que não pareceu escolha alguma no momento. E as marcas permanentes que ele carregou, física e emocionalmente, desde então. "Eu passei 15 anos escondendo essas cicatrizes", ele disse, sua voz ecoando no salão silencioso. "Não porque tenho vergonha delas, mas porque não queria ser definido por um único momento, não importa quão significativo. Eu queria ser visto pelo que construí, não pelo que sobrevivi." Ele olhou para o público, centenas de rostos fixos nele, com uma atenção que ia além de cortesia profissional. Era atenção genuína, interesse humano. Mas hoje eu percebi, graças a alguém muito sábio, ele olhou brevemente para onde Clarice estava, e ela sentiu suas bochechas esquentarem, que esconder parte de quem somos não nos torna mais fortes, só nos torna mais solitários.
Então, aqui estou, Bernardo Esteves, empresário, inovador, sobrevivente. E sim, alguém que carrega as marcas de suas escolhas, onde todos podem ver. O silêncio que seguiu foi absoluto. E então, começando de algum lugar no fundo do salão, alguém começou a aplaudir. Outro se juntou. E outro. Até que todo o auditório estava de pé, aplaudindo não pela apresentação de software, mas pela coragem de ser humano em um mundo que frequentemente demandava máscaras de perfeição. A história se espalhou como fogo, não porque Bernardo quis, ele especificamente pediu aos repórteres presentes para respeitarem sua privacidade. Mas em uma era de redes sociais e notícias virais, algumas histórias se recusam a permanecer contidas. Empresário bilionário revela segredo de 15 anos, dizia uma manchete. O homem por trás das luvas, a história não contada de um herói, dizia outra. Hashtags começaram a circular. Courage to show. Scared not broken. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de cicatrizes, físicas ou emocionais, que escondiam do mundo. Bernardo ficou sobrecarregado. Não negativamente. A resposta foi esmagadoramente positiva. Mas foi intensa. Centenas de e-mails, pedidos de entrevistas, convites para palestras, mensagens de pessoas agradecendo por tornar vulnerabilidade aceitável, por mostrar que sucesso e trauma podiam coexistir. E, surpreendentemente, mensagens das crianças do orfanato. Não apenas as que ele já acompanhava, mas outras que ele havia perdido contato. Elas haviam visto as notícias. Queriam se reconectar. Queriam dizer obrigado, não apenas pelo resgate físico de 15 anos atrás, mas pelo exemplo contínuo que ele inconscientemente havia dado. Eu não sei como lidar com isso, ele admitiu para Clarice uma noite, 3 semanas após a conferência. Eles estavam na Copa, que havia se tornado um espaço de encontro não oficial. Bernardo com sua xícara de café, Clarice com seu chá de camomila. É como se eu tivesse aberto uma comporta e agora não consigo fechar. Talvez você não devesse fechar. Clarice sugeriu suavemente. Talvez seja hora de deixar entrar. Bernardo sorriu cansado. Você e suas sabedorias. Mãe de 2 adolescentes, ela lembrou. Eu sou especialista em dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Ele riu, um som genuíno que se tornava mais comum. Falando nisso, como estão Lucas e Pedro? Bem, Clarice respondeu, seu rosto se iluminando como sempre acontecia quando falava dos filhos. Lucas está fazendo estágio em uma construtora. Pedro acabou de passar na primeira fase da residência médica. Eles estão se tornando homens bons, sabe? Apesar de todas as dificuldades. Por causa de você, Bernardo disse firmemente. Eles são bons porque têm você. Clarice sentiu lágrimas picar em seus olhos. Elogios não eram algo comum em sua vida. Trabalho duro era esperado, não celebrado. Obrigada, ela murmurou. Houve uma pausa confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem além das superficialidades. Então, Bernardo colocou sua xícara na pia e se virou para ela. Eu tenho uma proposta para você, ele disse, e havia algo de nervoso em sua voz que era incomum. E quero que você pense bem antes de responder. Clarice sentiu seu estômago apertar. Proposta podia significar muitas coisas, e nem todas boas. Ok. A Delta Core está expandindo nosso programa de responsabilidade social corporativa, ele começou. Queremos criar uma fundação focada em educação para jovens em situação de vulnerabilidade. Bolsas de estudo, mentoria, suporte familiar. Tudo o que faltou para as crianças do Lar Esperança e para milhões de outros. Clarice assentiu, sem entender ainda onde isso ia dar. Eu preciso de alguém para liderar isso, ele continuou. Alguém que entenda o que é lutar. Alguém que criou filhos contra todas as probabilidades. Alguém que vê pessoas, não estatísticas. Alguém como você. Clarice piscou. 1 vez, 2 vezes. Eu? Você
ele confirmou. Eu sei que é uma mudança enorme. A posição vem com salário executivo, benefícios completos, verba para contratar uma equipe. Você teria que deixar a equipe de limpeza, passar por treinamento, aprender sobre gestão de fundação. Mas eu acredito que você pode fazer isso. Mais do que isso, eu acredito que você seria excepcional nisso. Bernardo, eu sou faxineira, ela disse, a palavra saindo com um misto de orgulho e autodepreciação. Eu não tenho diploma universitário, eu não... Você tem algo mais importante, ele interrompeu. Você tem empatia, você tem resiliência, você tem a capacidade de ver potencial onde outros veem apenas problemas. Essas não são coisas que se aprendem em sala de aula. Clarice sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da copa, sua mente girando. Era demais, impossível. Um salto grande demais de uma vida para outra completamente diferente. Mas então, ela pensou em Lucas e Pedro, em todos os sacrifícios que fez, em todas as noites que voltou para casa exausta, os pés doendo, apenas para acordar e fazer tudo de novo. Em todas as vezes que disse a si mesma que estava fazendo o suficiente, que estava dando a eles o melhor que podia. E ela pensou em todas as outras mães como ela, todos os outros pais lutando, todas as crianças que só precisavam de uma chance. Eu vou pensar, ela disse finalmente, mas não porque acho que não posso fazer, mas porque isso é grande, e eu preciso ter certeza. Bernardo assentiu, respeitando a hesitação dela. Claro, não há pressa. Bem, há um pouco de pressa porque queremos lançar a fundação no próximo trimestre, mas você tem tempo para decidir. Ela sorriu, apreciando a honestidade. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me ensinar a parar de me esconder, ele replicou. Parece que estamos quites. Clarice aceitou a posição 2 semanas depois. Dizer aos filhos foi surreal. Dizer a Marina e ao resto da equipe de limpeza foi agridoce. Ela havia passado anos naquele trabalho, construindo relacionamentos, encontrando dignidade no labor honesto. Deixá-lo parecia trair algo fundamental sobre quem ela era. Mas Lucas e Pedro a lembraram do que ela sempre dizia a eles. Oportunidades são como trens. Se você não embarcar quando param na sua estação, o próximo pode nunca vir. O treinamento foi intenso. Clarice passou 3 meses aprendendo sobre gestão de fundações, legislação de organizações sem fins lucrativos, estratégias de captação de recursos, programas de mentoria. Havia dias em que ela se sentia completamente perdida, cercada por jargão corporativo e processos complexos que faziam sua cabeça girar. Mas havia também momentos de clareza absoluta. Quando ela entrevistava potenciais candidatos a bolsas, ela via seus próprios filhos. Quando desenhava programas de suporte familiar, ela lembrava de todas as noites em que desejou ter apenas um pouco mais de ajuda. Quando criava mentoria, ela pensava em todos os adultos que fizeram diferença em sua vida com pequenos gestos de bondade e orientação. A Fundação Esperança, nome escolhido em homenagem ao orfanato original, foi oficialmente lançada em uma cerimônia modesta, mas significativa. Bernardo fez o discurso principal, mãos à vista de todos, contando a história completa pela primeira vez publicamente. Clarice apresentou a visão da fundação, voz firme, apesar dos nervos, detalhando como eles planejavam impactar 1.000 jovens no primeiro ano, 10.000 em 5 anos. E entre a audiência, convidados especiais. Júlia, agora formada em pedagogia. Rafael com sua guitarra. Mariana, a engenheira de software. E outros 20 sobreviventes do incêndio do Lar Esperança, agora adultos construindo suas próprias vidas, carregando suas próprias cicatrizes visíveis e invisíveis. Foi Mariana que se aproximou de Clarice depois da cerimônia. Você não me conhece, ela disse, estendendo a mão. Mas eu era uma das crianças que Bernardo salvou, e quando ele me contou sobre você, sobre o que você disse para ele, sobre como ajudou ele a parar de se esconder,
Ela pausou, lágrimas nos olhos. Você tem ideia do impacto que isso teve? Não só nele, mas em todos nós que estávamos presos em nossas próprias versões de luvas emocionais? Clarice não sabia o que dizer. Ela havia feito o que pareceu natural no momento, ver alguém em dor e oferecer a verdade simples que ela mesma havia aprendido da forma mais difícil. Eu só disse o que precisava ser dito. Ela finalmente respondeu. Às vezes, é exatamente isso que faz a diferença. Mariana sorriu. As palavras certas no momento certo. Você é boa nisso. Esta fundação está nas mãos certas. E 6 meses após o lançamento da Fundação Esperança, Clarice estava em seu novo escritório, muito menor que o de Bernardo, mas ainda absurdamente luxuoso comparado ao armário de suprimentos de limpeza onde ela costumava guardar seus materiais, revisando inscrições de bolsas quando recebeu uma ligação inesperada. Era de uma assistente social de Curitiba. Uma das meninas nos abrigos com os quais a fundação estava trabalhando havia mencionado o nome de Clarice. Não como a diretora da fundação, mas como Clarice Ferraz, minha mãe. O coração de Clarice parou. Como assim? A menina Isabela tem 12 anos. Ela está no sistema desde os 8. Aparentemente você é a mãe biológica dela. O mundo girou. Clarice teve que se sentar, as pernas subitamente incapazes de sustentá-la. Isso é impossível. Eu só tenho 2 filhos, Lucas e Pedro. Mas mesmo enquanto dizia, uma memória enterrada há tanto tempo começou a ressurgir. Um terceiro filho. Uma gravidez inesperada 15 anos atrás, quando ela já lutava para alimentar 2 meninos pequenos, sozinha. Um parto prematuro. Uma bebê minúscula que ela não conseguiu cuidar. Uma escolha impossível que a quebrou por dentro. Entregar para a adoção para dar à criança uma chance melhor do que ela podia oferecer. Oh, meu Deus! Clarice sussurrou. Isabela. 2 dias depois, ela estava em Curitiba, em uma sala de reuniões estéril de um centro de acolhimento, esperando. Bernardo havia insistido em acompanhá-la, não como chefe, mas como amigo. E quando a porta se abriu e uma menina magricela com os olhos de Clarice entrou, segurando a mão da assistente social, o tempo parou. Oi, Isabela disse timidamente. Você é realmente minha mãe? Clarice não conseguiu falar. Só acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Isabela era linda. Tinha cabelo escuro como o dela, os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, e carregava uma tristeza em seus ombros que era pesada demais para uma criança de 12 anos. Eu sinto muito, Clarice finalmente conseguiu dizer. Eu sinto tanto, tanto, tanto. A história que Isabela contou foi devastadora. A adoção inicial não havia dado certo. Os pais adotivos se divorciaram quando ela tinha 6 anos, e nenhum dos 2 a quis. Ela entrou no sistema. Foi transferida entre famílias acolhedoras, algumas boas, outras negligentes, uma claramente abusiva emocionalmente. Ela aprendeu a não se apegar, a não confiar, a construir muros ao redor do coração. Mas então eu vi na televisão sobre a Fundação Esperança, Isabela explicou, sua voz pequena. E eles mostraram você, e você falava como eu, e parecia comigo. E eu pedi para a assistente social procurar, e ela achou os registros de adoção, e aqui está, Clarice completou, ainda processando, ainda tentando respirar através da culpa e da dor, e do amor instantâneo e esmagador por esta criança que ela... A reintegração foi complexa. Não havia mágica que apagasse 12 anos de separação, mas havia esperança. Clarice começou a visitar toda semana, depois 2 vezes por semana. Quando o processo legal permitiu, Isabela começou a passar fins de semana no apartamento agora maior que Clarice havia conseguido com o novo salário. Lucas e Pedro, depois do choque inicial, abraçaram a irmã, que não sabiam que tinham com uma generosidade que fez Clarice chorar de orgulho.
e lentamente, visita por visita, refeição compartilhada por refeição compartilhada, história contada por história contada, eles se tornaram família. Não instantaneamente, não perfeitamente, mas real. Bernardo observava de longe, oferecendo suporte quando necessário, dando espaço quando apropriado. E quando Clarice finalmente lhe agradeceu por tudo, pela oportunidade na fundação que a havia reconectado com sua filha, pelo apoio durante o processo de reintegração, pela amizade que havia transformado sua vida, ele simplesmente sorriu. "Você mudou minha vida primeiro", ele disse. "Isso é apenas o universo equilibrando a equação." A Fundação Esperança completou um ano com resultados que superaram todas as expectativas. 500 bolsas concedidas, 200 famílias recebendo suporte, 30 jovens em programas de mentoria intensiva. E histórias, tantas histórias de vidas mudadas, potencial desbloqueado, esperança restaurada. Clarice estava na cerimônia de aniversário da Fundação, usando um vestido simples mas elegante que Isabela havia ajudado a escolher quando Bernardo subiu ao palco para fazer o discurso principal. Ele não estava usando luvas, não por esquecimento ou acidente, mas por escolha. Suas mãos marcadas estavam completamente visíveis enquanto ele segurava o microfone, contando histórias dos beneficiários da Fundação, celebrando vitórias grandes e pequenas, agradecendo aos doadores e voluntários. "Há 1 ano e meio", ele disse, sua voz enchendo o salão. "Eu acreditava que esconder minhas cicatrizes me tornava mais forte. Eu estava errado. O que me tornou mais forte foi alguém corajoso o suficiente para me dizer a verdade simples, que esconder parte de quem somos não nos protege, só nos isola." Ele olhou diretamente para Clarice na audiência. "Essa pessoa me ensinou que cicatrizes, físicas, emocionais, de qualquer tipo, não são fraquezas a serem escondidas. São testemunhos de batalhas sobrevividas. São mapas de jornadas percorridas. São lembretes de que somos mais fortes do que pensamos." A plateia aplaudiu, mas Bernardo levantou a mão para silêncio. "Mas esta fundação não é sobre mim, ou sobre qualquer um de nós individualmente. É sobre cada criança que só precisa de uma chance, cada família que só precisa de um pouco de suporte, cada jovem que só precisa de alguém que acredite nele." Ele pausou, olhando suas próprias mãos. 15 anos atrás, eu fiz uma escolha em uma fração de segundo. Não pensei sobre consequências ou custos. Simplesmente agi. E essas cicatrizes são o preço que paguei. Mas vocês sabem o que eu ganhei? 23 vidas, 23 crianças que hoje são adultos contribuindo para o mundo. E agora, através desta fundação, temos a oportunidade de fazer isso de novo. Não através de um momento dramático, mas através de escolhas consistentes, dia após dia, de investir em pessoas. Mais aplausos. Bernardo sorriu. "Então, obrigado. Obrigado aos doadores que tornam isso possível. Obrigado aos voluntários que dão seu tempo. Obrigado à equipe que trabalha incansavelmente. E, especialmente, obrigado à nossa diretora, Clarice Ferraz, que não só lidera esta fundação com compaixão e competência extraordinárias, mas que também me lembrou que ser vulnerável não é fraqueza, é a forma mais pura de coragem." Clarice sentiu Isabela apertar sua mão esquerda e Pedro apertar a direita, com Lucas sentado ao lado de sua irmã mais nova. Sua família, completa de uma forma que ela nunca imaginou que seria possível. 2 anos após a descoberta no escritório, Clarice estava no recém-inaugurado Campus Esperança, um centro completo de suporte educacional em um bairro carente de São Paulo. Não era apenas um lugar para distribuir bolsas, mas um espaço físico onde jovens podiam estudar, famílias podiam receber orientação, mentores podiam se conectar com mentorados. E no coração do campus, uma sala especial, a Sala Lar Esperança,
com fotos na parede das 23 crianças salvas do incêndio 15 anos atrás, e ao lado, fotos atualizadas mostrando os adultos bem-sucedidos que haviam se tornado. Júlia, a pedagoga, agora trabalhava como coordenadora educacional da fundação. Rafael dava aulas de música gratuitamente. Mariana liderava workshops de tecnologia. E outros retornavam regularmente, não como projetos de caridade, mas como exemplos vivos de que passado não determina futuro. Naquele dia específico, Isabela estava dando sua primeira palestra no campus. Aos 14 anos, ela ainda carregava cicatrizes emocionais de seus anos no sistema, mas estava curando, estava crescendo, estava se permitindo confiar e ser amada. Eu costumava acreditar que ninguém me queria, ela disse para um auditório cheio de jovens em situações similares. Que eu era descartável, que não merecia família ou amor ou chances. E então eu descobri que minha mãe biológica havia me procurado por anos, que eu tinha 2 irmãos que me abraçaram imediatamente, que existiam pessoas dispostas a investir em mim, não apesar das minhas cicatrizes, mas reconhecendo que essas cicatrizes me tornaram quem sou. Clarice assistia dos bastidores, lágrimas silenciosas escorrendo. Bernardo estava ao seu lado, também assistindo, também emocionado. Vocês sabem o que eu aprendi? Isabela continuou, sua voz mais forte agora. Que todo mundo tem cicatrizes. Algumas você pode ver como as do Bernardo. Ela gesticulou para onde ele estava. Outras você não pode, como as minhas, mas todas elas contam histórias. E você decide se essas histórias vão te definir ou se vão te fortalecer. Aplausos encheram o auditório. Isabela sorriu, e Clarice viu tanto de si mesma naquele sorriso, resiliência temperada com gentileza, força forjada através de adversidade. Depois, quando o evento terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Clarice encontrou Bernardo no jardim do campus, sentado em um banco, olhando o pôr do sol sobre São Paulo. 15 anos, ele disse quando ela se sentou ao lado dele. Desde o incêndio. E de alguma forma, tudo se conecta de volta àquele momento. Talvez não seja sobre aquele momento, Clarice sugeriu. Talvez seja sobre todas as escolhas que você fez desde então. Sobre construir uma empresa que tinha recursos para criar esta fundação. Sobre finalmente parar de se esconder, o que permitiu que sua história inspirasse outros. Sobre adormecer no escritório sem luvas e ser visto por uma faxineira que era sábia o suficiente para não ter pena, mas para ter empatia. Ele interrompeu com um sorriso. Clarice riu. Isso também. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as últimas crianças do dia indo embora com suas famílias. Algumas felizes, outras ainda lutando, todas carregando suas próprias histórias. Você acha que fazemos diferença? Bernardo perguntou suavemente. Real, durável. Eu sei que fazemos, e Clarice respondeu com certeza. Eu vejo na Isabela. Vejo nas crianças que atendemos. Vejo em você. Ela pausou. Você não usa mais luvas. Não, ele confirmou, olhando suas próprias mãos com uma aceitação que não existia 2 anos atrás. Parece errado esconder agora. Como estar mentindo sobre quem eu sou? E quem você é? Clarice perguntou, embora já soubesse a resposta. Alguém com cicatrizes, ele disse simplesmente. Assim como todo mundo. Só que agora eu não tenho medo de mostrar. Epílogo. 5 anos depois. A Fundação Esperança cresceu além de qualquer expectativa. Escritórios em 12 cidades brasileiras. Parcerias com universidades internacionais. 5.000 jovens atendidos anualmente. Índices de graduação e emprego que superavam médias nacionais. Clarice se tornou uma voz respeitada em educação e assistência social, frequentemente convidada para falar em conferências, consultar em políticas públicas. Isabela estava terminando o ensino médio com notas excelentes, planejando estudar psicologia para ajudar outras crianças como eu.
Lucas era engenheiro civil bem-sucedido. Pedro, médico residente em um hospital público. Bernardo expandiu a Delta Core, enquanto simultaneamente se tornava mais ativo em filantropia. Mas o mais importante, ele estava feliz. Realmente, genuinamente feliz, de uma forma que dinheiro nunca havia comprado. E em uma tarde chuvosa de quinta-feira, muito parecida com aquela há 5 anos atrás, Clarice voltou ao 42º andar do prédio onde tudo começou. Não para limpar, embora ela mantivesse amizades próximas com Marina e a equipe, mas para encontrar Bernardo para uma reunião sobre a expansão internacional da fundação. Ela parou na porta do escritório, memórias inundando. O homem adormecido na poltrona, as mãos sem luvas, o momento de descoberta que mudou ambas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Pensativa? Bernardo perguntou, aparecendo atrás dela com 2 xícaras de café. Lembrando, ela corrigiu pegando a xícara, de como tudo começou. Com você me vendo no meu momento mais vulnerável. Com 2 estranhos finalmente se vendo de verdade, ela corrigiu. Sem máscaras, sem luvas, apenas pessoas. Bernardo sorriu, aquele sorriso genuíno que havia se tornado mais comum ao longo dos anos. Para pessoas sem máscaras, então. Eles brindaram com as xícaras de café. 2 amigos improváveis, unidos por cicatrizes compartilhadas. Algumas visíveis, outras não. Todas contando histórias de sobrevivência, coragem e a escolha diária de não se esconder. Porque no final era isso que ambos haviam aprendido. Que verdadeira força não vem de esconder nossas feridas, mas de carregá-las abertamente. Que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a base de conexão genuína. E que, às vezes, as mudanças mais profundas na vida vêm não de grandes momentos dramáticos, mas de pequenas escolhas corajosas de ser visto. 15 anos atrás, Bernardo tirou crianças de um prédio em chamas, marcando suas mãos para sempre. 5 anos atrás, ele finalmente tirou as luvas, marcando seu coração para sempre. E nesse processo, ambos descobriram que cicatrizes não são finais de histórias, são apenas capítulos. E o que importa não é o que nos marca, mas o que escolhemos fazer depois de sermos marcados. Uau! Que jornada incrível, não é? Se essa história tocou seu coração, não esqueça de apertar o botão de like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. E nos comentários, deixe a palavra coragem, porque é isso que todos nós precisamos para parar de esconder nossas cicatrizes e viver autenticamente. Adoraríamos ler seus comentários.